Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Davi, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter. Primeiramente começar em colocar para toda a torcida que é muito importante o Grenal. É um título, é o maior clássico do Brasil. A gente tem muita rivalidade em cima desse jogo. É muito importante para dar um up, porque tá em cima do teu adversário é sempre importante, porque eu me lembro quando de forma assodada o Vitório Pífero em 2015 demitiu o Diego Aguirre, que tinha a mão do time, que sabia como jogava, que era o treinador, querendo ou não, e bom, ele poderia ter sido eliminado, ele foi eliminado da Libertadores, sim, mas aquele time ele jogava como música na mão do técnico, até porque com toda certeza a gente não teria tomado 5-0 e a gente poderia, dentro daquele campeonato, daquele ano, ter se recuperado e no ano subsequente ter conquistado títulos, ter vendido aqueles jovens que haviam se destacado naquela Libertadores de 2015 e ter brigado por todas as Libertadores que passaram. Imagina a gente disputando aquela Libertadores de 2017, onde o Grêmio pegou só o timinho bem meia boca para ganhar aquela Libertadores. O que tem que ser colocado é que o nosso grupo, os nossos jogadores são muito bons, porque vamos fazer uma pequena linha do tempo. O Internacional teve o Odair, que é um técnico mais que busca um jogo mais bem composto na defesa, bem compactado, que joga em linha baixa e média e consegue de forma bem eficiente, através de contra-ataques, ser um time mortal com muita força. E a gente tem que fazer um outro adendo. O time que o Odair treinava era um time muito menos qualificado que o time que o Eduardo Coudet começou a treinar e que o Abelão terminou. Porque a gente tem que entender uma coisa, durante todos esses anos, a gente sempre teve poucos técnicos, a gente sempre teve a continuidade de trabalhos. O Odair, onde a gente sempre foi um time competitivo, sempre disputou os títulos, quando a gente voltou da Série B, onde a gente brigou pelo título, depois no final o Palmeiras conseguiu abrir uma vantagem, mas a gente ficou em terceiro naquela época. Obviamente a gente quer ganhar, mas nem sempre dá para ganhar. Eu me lembro que em 2003, 2004, 2005 a gente não tinha conseguido os títulos que a gente queria, a gente chegou perto, bateu na trave, mas depois dos outros anos a gente começou a ganhar. A gente não tem que ser também definitivo e dizer que tá tudo uma merda. Às vezes a torcida enlouquece e quer destruir tudo, mas o que tem que ser dito é que a gente tem muitas condições, o time tá brigando há muito tempo. A gente teve o Odair, aí a gente teve o Eduardo Coudet, porque se num princípio, quando ele veio para o Internacional, a ideia era boa, porque é boa essa ideia onde tu coloca o time pressionando em cima e não dando espaço para o adversário, e assim que perde faz a pressão para dentro do campo do adversário recuperar a bola, como se fosse uma marcação assim quase que imediata. Era interessante a ideia e o que ele trazia, só que ao longo do tempo, quando os adversários se retrancavam e davam a bola pro Eduardo Coudet, ele mostrou sua pobreza tática de ideias, tanto que ele protagonizou jogos assim horríveis que deprimiram a torcida, porque muitos tentam colocar a culpa no Abel Braga por ele ter perdido pro Sport, mas tu perder pro Goiás desde o terceiro minuto com 1 a mais, tu perder pro Fortaleza, que estava mal, tu perder pro São Paulo, que não se encontrava num bom momento, tu perder pro Fluminense, onde o Odair Helma estava com um corongo e não conseguiu treinar o time, e empatar com o Bahia em casa, empatar com o Coritiba em casa, são tantos resultados ruins que o Eduardo Coudet conseguiu ter,
que isso foi de forma significativa para a derrota do nosso título, e não o que o Abel faz, embora eu não goste de pessoalizar e demonizar pessoas, mas só que as malditas viúvas do Koldé vivem tentando colocar uma pecha assim negativa no Abelão, algo que eu acho inadmissível. Eu defendo o Miguel Ángel Ramírez assim como eu defendi o Abelão no passado, porque embora no começo eu não tenha sido tão assim esperançoso, depois com argumentos de pessoas que me convenceram que o Abelão tinha que ficar porque tinha que ver as nuances dos trabalhos que ele fez, porque o Cruzeiro e o Vasco, nenhum treinador foi bem, e de certa forma ele acabou se complicando um pouco o Abelão também, muito porque a morte do filho dele afetou ele muito, infelizmente. O Abelão é um monstro, um craque de técnico, e obviamente com um distinto modelo de jogo, mas não ruim. Todos nós queríamos que ele ficasse. Eu gosto muito do Miguel Ángel Ramírez, assim como eu gosto do Abel Braga. O Abel Braga tinha um modelo distinto, onde ficava mais em linhas médias e baixas, assim como o Odair Helma, mas o Abelão tinha mais peças que o Odair Helma, tanto que a gente brigou até o final pelo título, até o último segundo, literalmente, e isso só mostra como o Inter tem um excelente grupo, excelentes jogadores, porque se não fosse assim, a gente não teria chegado com possibilidades significativas de vencer o campeonato. E o que eu vejo muita gente chupando os ovos do Grêmio, a gente com o Abel Braga ficou com 73 pontos, pior, agora me deu um branco, mas foi 70 e alguma coisa. E o Grêmio ficou com 50 e poucos. A gente abriu um monte de ponto em cima deles e ainda tentam de alguma maneira colocar o Grêmio como expoente. O Grêmio há muito tempo não vem bem, não vem performando, eles estão mal para muito. E aí a gente... pelo menos há 2 anos a gente já está bem estabelecido e a gente já está tendo bons destaques, e passou técnico, todos os técnicos que passaram, eles sempre conseguiram implementar o seu modo de jogar e fazer com que o Inter disputasse o título, uns mais, outros menos, e os outros técnicos que passaram pelo Inter foram interinos. De uma forma geral, a gente está muito bem, a gente tem um esqueleto de time, a gente tem ótimos jovens jogadores, ótimos jogadores experientes. Eu só espero que o Miguel Ángel Ramírez não se perca, ele consiga arrumar um time base, obviamente sempre nos mais variados jogos que vão vir no ano todo, ele tenha excelentes escolhas para determinados momentos do jogo, para mudar situações de jogo. Valeu, torcida, e que se Deus quiser a gente vai ganhar amanhã e a gente vai ganhar muitos títulos.